Seja muito bem-vindo de volta a mais um episódio do podcast da Finanças para Dois. Esse é o episódio número 14 e hoje a gente vai falar sobre a mentalidade do dinheiro e da riqueza e da construção de riqueza na sua vida. O meu nome é Ricardo Fiorelli, eu sou planejador financeiro de casais aqui na Finanças para Dois e eu ajudo pessoas como você a se organizar financeiramente para ter mais tempo de qualidade com a família e poder aproveitar o que a vida tem de melhor. Claro, usando o dinheiro como uma ferramenta para garantir, proporcionar melhores qualidades de vida para a nossa família, sem fazer aquelas planilhas financeiras complicadas e aquele monte de número, aproveitando os melhores momentos com a nossa família, com o que é mais importante para a gente. Existem muitas diferenças entre as filosofias do dinheiro, né? Alguns falam sobre que você tem que poupar cada centavo do que você ganha, e outros falam que você pode comprar algo mais caro, mas foque no que realmente dá resultado. E hoje muitas pessoas elas falam que você deve poupar cada centavo, que você não deve gastar com supérfluos, não compre roupas, não faça isso, não faça aquilo, não. E eu comecei fazendo muitas dessas economias bestas, entre aspas, né, achando que eu estava poupando dinheiro. E por um tempo eu precisei fazer essas coisas. Então, em um momento da minha vida, e eu me lembro até hoje, quando eu saía do banho, eu me enxugava, né? Eu raspava os meus braços com a minha mão para tirar aquele excesso de água, e aí com isso eu achava que eu estava economizando toalha. Já tem pessoas que me contaram que elas cortam a esponja de lavar-louça na metade para poder gastar menos esponja. Elas colocam mais água no sabão para poder gastar menos sabão com alguma coisa, né? E é nesse tipo de coisa que as pessoas poupam, mas não faz nenhuma diferença, né? No final do dia, cortar a esponja do sabão pela metade ou até gastar menos toalha, a gente vai economizar que seja R$1 por mês, R$1,50 por mês. Ao invés de você se limpar melhor, você está colocando mais água no sabão e isso fica mais diluído, e aí você acaba gastando mais tempo lavando a sua louça porque você só tem metade da esponja. Não necessariamente isso vai trazer mais resultado, né? Você vai acabar até poupando esponja, mas gastando mais água, por exemplo. Então, eu poderia aqui ficar falando de muitos exemplos que as pessoas fazem, mas nenhum deles ia te deixar rico necessariamente. E aí, com o passar do tempo, eu percebi que era possível a gente gastar melhor, e a gente tem que gastar melhor o nosso dinheiro com as coisas que a gente mais ama, com as coisas que a gente mais gosta, que faz mais feliz. Então, para isso acontecer, a gente precisa cortar o máximo nas coisas, ou desses custos que não fazem nenhum sentido a gente estar fazendo. E essas coisas que realmente vão fazer diferença no final do mês, né? Não adianta a gente cortar a esponja pela metade, mas a gente gastar R$50 por mês numa assinatura de uma revista que a gente nem lê. A gente nem sabe que a gente tem aquela assinatura, porque está chegando na nossa casa antiga, né? E já tive clientes que estava acontecendo isso mesmo, né? Mas não sabia que estava tendo esse gasto, porque não olhava a fatura do cartão de crédito. Às vezes é difícil a gente olhar para a fatura, olhar o que a gente está gastando, se confrontar com esses gastos que a gente está tendo. E por mais trabalhoso que seja fazer isso, são essas coisas que vão fazer importância e vão dar importância para tudo que a gente faz e todas as poupanças que a gente faz na nossa vida, né? E todo o dinheiro que a gente ganha vai fazer muito mais sentido, vai trazer uma vida melhor. É isso que a gente está buscando e é isso que eu quero trazer nesse episódio. Então, é entender como que o rico pensa, como que o pobre pensa e quais são as decisões que cada um está tomando, né? E aí você vai conseguir saber, nossa, eu tenho tomado essas decisões de pobre, nossa, eu tenho tomado essas decisões de rico. E aí a gente começa a saber o que vai fazer e dar resultado no nosso orçamento. E o que a gente vai falar durante esse episódio? Episódio número 14. Bom, primeiro a gente vai começar definindo
e sabendo como que a gente define o que é mais importante na nossa vida. O que é ser rico para você e o que é ser pobre. Porque às vezes o que é ser rico para mim é diferente do que é ser rico para você. Você prioriza coisas diferentes do que eu priorizo. E qual que é a mentalidade do rico e do pobre, né? Onde focar nas coisas que dão mais resultado, como trabalhar em casal para conseguir poupar mais, investir melhor, ter uma vida melhor, né? Ter mais tempo de qualidade no que a gente está fazendo. E por último, o que você tem que fazer quando você não é organizado ou quando você está apenas começando nesse mundo das finanças. Então, se você quer saber mais sobre isso, ouve esse episódio até o final, que vai ser muito legal e muitos ensinamentos para você mudar a sua vida financeira. E antes de eu começar, eu queria deixar um muito obrigado aqui publicamente para a Daiane Oliveira, que deixou uma mensagem no meu guia lá do episódio 1, o guia 8 passos para uma boa conversa de dinheiro. Na última página, você pode deixar um comentário do que você achou daquele guia, né? O que aquilo te ajudou no seu dia a dia. E ela falou o seguinte: nota 10, o que eu mais gostei é que a gente deve demonstrar um interesse genuíno no outro. Muito recomendado, ótimas dicas financeiras aqui no podcast. Daiane, eu que agradeço e deixa você também uma mensagem, seja no guia, seja no iTunes, com uma avaliação. Eu vou adorar saber qual que é o episódio que você mais gostou ou qual que é o ensinamento ou a dica que eu trouxe aqui para vocês que mais fez sentido na sua vida. E antes da gente partir para o assunto principal, eu preciso lembrar e preciso falar que, assim como todo episódio, eu deixo um guia gratuito para ajudar vocês a implementar tudo que a gente traz aqui nesse episódio. Então esse guia ele vai trazer um passo a passo de como que você conversa, de como que você vai conversar com o seu banco, com a sua operadora de TV, em somente 15 minutos, você vai economizar talvez aí 20% na conta do seu telefone, na conta do seu celular, na conta do seu combo de assinatura e o que você precisa falar durante essa conversa. Então, para você baixar esse guia e saber exatamente o que você precisa falar, eu testei isso com alguns clientes e na minha vida pessoal eu faço isso todos os anos para poder continuar com um bom plano de assinatura nas coisas que eu uso, e as coisas que eu não uso eu deixo de fora. Então, para te ajudar nesse processo, eu deixei o guia para você baixar e conseguir saber o que você precisa falar para negociar a sua conta do mês a mês. E também, junto com esse guia, eu deixei o que a gente já falou no episódio passado, que é o desafio do dia perfeito. Ouve esse episódio até o final, que você vai saber como completar esse desafio. Então, para você baixar, é só você ir no site finançaspara2.com/014 ou entrar na descrição desse episódio, que lá vai ter o link com todas as instruções do que você precisa fazer para baixar esse guia gratuito. Bom, voltando aqui para o assunto principal desse episódio. E aí, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é como definir o que é mais importante na sua vida. Eu costumo dizer que as pessoas elas precisam fazer algumas coisas certas na vida financeira para realmente ter um resultado no longo prazo e ter uma boa qualidade de vida. A primeira delas é case com a pessoa certa, ou case certo. Eu vejo em alguns clientes que eu já atendi, amigos, que um divórcio ele pode atrasar em alguns anos a sua vida financeira. E um bom casamento ele pode adiantar em muitos anos de você ter uma vida mais completa e uma vida mais rica. Existem estudos que mostram que uma pessoa bem casada, ela é mais feliz. Uma pessoa casada, ela tem mais felicidade na vida, tem mais bem-estar com a vida do que uma pessoa que está solteira. Case com um regime de bens de casamento certo, que faça sentido. Muita gente, antes de casar, não conversa sobre dinheiro, e aí casa com comunhão parcial de bens, que é se você não falar nada, esse é o regime que você vai casar. Ou seja, a partir da assinatura daquele contrato de casamento, tudo que acontecer, seja dívidas,
patrimônios que vocês adquirirem são dos dois em 50%. Mas não necessariamente isso faz sentido para todos os casais, né? E isso faz sentido, por exemplo, em uma separação, como que a gente vai definir o que é 50%? A gente tem dinheiro e um apartamento, por exemplo. Quem que vai ficar com o quê? E aí começam essas discussões. Então, vocês conversarem antes, conversarem melhor, né? Conversarem sempre sobre dinheiro. Eu falei bastante sobre isso no episódio 1, como conversar abertamente sobre dinheiro no casamento. E no episódio 6, como motivar o parceiro ou mostrar ao parceiro a importância de se organizar as finanças. Então, esses episódios são muito importantes para vocês conseguirem conversar melhor sobre dinheiro e deixar todos os detalhes da vida financeira de vocês de uma maneira muito mais tranquila, né? Que vocês consigam tomar melhores decisões e as decisões elas não se tornarem uma briga no futuro ou até às vezes no presente, porque um quer fazer uma coisa e o outro quer fazer outra coisa. Então a gente consegue priorizar melhor, conversar melhor sobre dinheiro. Isso que é o mais importante. Então o primeiro ponto aqui é case com a pessoa certa. E case certo, da maneira correta, né? Com o melhor regime de bens de casamento para vocês. Porque eu já vi em alguns casos que chegou em determinado momento, a pessoa estava bem casada e elas queriam mudar o regime de bens. E isso leva talvez anos e muito dinheiro gasto com advogados, né, contador, enfim, uma série de profissionais que vão te ajudar nesse processo. É um processo doloroso que às vezes as pessoas deixam para depois, né? E o que poderia ser muito bem conversado e muito bem avaliado antes de tomar essas decisões. Se você já tomou essa decisão, vamos fazer o melhor disso, vamos conversar, já que a gente já escolheu, ou isso foi escolhido pra gente, né, pelo menos o regime de casamento, a gente escolheu essa pessoa que está do nosso lado. E essa pessoa se torna a pessoa certa, né? Vamos fazer com que esse casamento seja feito da melhor maneira possível. E para isso é preciso estar alinhado sobre os gastos, sobre os sonhos, sobre os investimentos, as dívidas e tudo que a gente está fazendo na nossa vida financeira. E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês, que são algumas coisas certas que a gente precisa fazer na vida. O segundo é controlar os gastos e ganhar mais do que a gente está ganhando hoje. Cada vez ganhar mais dinheiro. E para isso, né, e para a gente conseguir fazer isso e também poupar mais dinheiro, a gente precisa priorizar e controlar melhor. E aqui entra o famoso pague-se primeiro, né? É um ensinamento muito legal que é dado no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um best-seller mundial. E lá ele fala que os ricos, eles compram ativos financeiros e os pobres, eles compram passivos financeiros. Qual que é a diferença entre um ativo e um passivo? Um ativo é aquele bem que vai te gerar dinheiro, são ativos geradores de dinheiro. E um passivo financeiro é aquele bem que tira dinheiro de você, né? Você precisa gastar dinheiro com aquele bem. Por exemplo, um imóvel, quando ele é usado para moradia própria, ele é um passivo. Por quê? Você tem custos com manutenção, com melhorias naquele imóvel, né? E todos, imposto, enfim. Vários gastos que a gente tem com aquele imóvel que a gente está morando. Mas quando a gente tem um imóvel para investimento que a gente está alugando, aquilo está gerando renda para a gente, aquilo está trazendo mais dinheiro e aí, por consequência, mais riqueza na nossa vida. Não necessariamente eu vou entrar no mérito se um imóvel é bom ou ruim, ou uma forma eficiente de você investir o seu dinheiro. Mas aqui a gente está falando sobre o conceito de ativos e passivos. Um investimento, por exemplo, vamos falar em dinheiro. Um investimento que rende acima da inflação, ele é um ativo. E um investimento que rende abaixo da inflação, por mais que ele pareça um ativo, porque ele está trazendo dinheiro para a gente, no longo prazo, a gente acaba perdendo dinheiro com esse investimento. Então ele acaba não sendo um ativo tão bom assim, né? Então a gente precisa saber qual que é a diferença entre ativo e passivo.
E dentro dos seus gastos, provavelmente você tem duas áreas que você está gastando demais. Então, essas duas áreas são as áreas que você precisa olhar e falar, acho que eu posso otimizar esses gastos. E provavelmente esses gastos é em transporte e moradia. Muita gente não olha para o aluguel, por exemplo. Eu não consigo pagar menos no meu aluguel. Ou no financiamento da casa. Eu não consigo pagar menos no meu financiamento da casa. Será? Será que a gente não consegue migrar para um apartamento, talvez até igual, que esteja com um aluguel menor? Né? No longo prazo isso pode fazer sentido. Ou a gente usar, por exemplo, quem tem direito ao FGTS, usar uma parte do FGTS para diminuir a parcela do nosso financiamento e usar essa diferença, né, que estaria presa num FGTS, a gente usa esse dinheiro para investir em ativos que vão gerar mais renda do que aqueles 3% que rende o FGTS. Então são formas inteligentes de você melhorar esse dinheiro. E às vezes a gente está gastando em áreas que são importantes para a gente, mas a gente está gastando demais. A gente está gastando além da conta. Então, por exemplo, para mim, esses dois gastos são educação e viagens. Mas o resto das minhas contas, eles acabam sendo muito parecidos mesmo. Eu olho sempre no meu controle, quando eu faço meu controle periódico, todo mês, mas às vezes eu gasto um pouco a mais, né, fico um pouco animado e gasto, por exemplo, com cursos que eu já tenho bastante cursos para fazer e eu compro um a mais. Né? Eu faço uma viagem e falo, putz, essa viagem eu acho que foi além da conta. Né? Isso não está ficando tão legal, teve algum imprevisto, e aí a gente começa a repensar aqueles gastos daquela viagem, talvez se planejar melhor. Uma viagem que a gente fez sem se planejar muito bem, acontece, é normal. Mas a gente precisa saber que isso está acontecendo e melhorar os nossos gastos. Né? Então, mesmo sendo parecido, os outros gastos eu sempre olho, porque sempre dá para melhorar esse nível de gasto, seja nas assinaturas, no aluguel, no plano de celular, né? Pedir para isentar uma tarifa de contas e até entender como que a gente consegue melhorar os nossos gastos. Então, essas coisas elas podem dar um pouco de trabalho, mas é aqui que vai fazer você poupar, por exemplo, R$1.000 no ano, R$2.000 no ano, simplesmente para você otimizar os gastos que você está fazendo. Né? E talvez em 15 minutos de trabalho, fazendo uma ligação, você economize no seu plano de celular, economize no seu plano de TV a cabo, não necessariamente cortando tudo isso, mas adequando para o momento. Né? Muita gente tem um plano de celular que tem 60 gigas livres para gastar no mês, mas usa 1, 2. Pega um plano de 5 gigas. Às vezes a gente não precisa de 60. Né? A gente não precisa de ligações ilimitadas se a gente liga para poucas pessoas no mês. E aí a gente acaba, mesmo que 1, 2 meses no ano a gente use um pouquinho do avulso, isso não vai... A gente vai gastar muito menos do que a gente está gastando hoje, porque a gente reduziu o nosso plano. E aí eu preciso falar de uma coisa que eu não me canso de repetir. A gente precisa ganhar mais dinheiro em algo que vai fazer a diferença no nosso orçamento. Né? E é uma coisa que quase ninguém faz. A gente não está muito habituado a ter uma renda extra, a trabalhar mais. Né? E aí por quê? E muitos especialistas até, eles não falam sobre esse assunto, porque as pessoas não sabem como ganhar mais. Às vezes a gente conseguir um aumento no trabalho, como que a gente consegue ganhar mais dinheiro no trabalho? Eu falei no episódio 2, uma boa forma de você fazer isso, que é chegar para falar com o seu chefe. Nos últimos 3 meses, isso aqui foi isso que eu entreguei, isso que deu resultado, é isso que eu trouxe a mais de resultado para a nossa área, para a nossa empresa, e eu tenho um plano para a gente conseguir dobrar tudo isso que a gente fez fazendo A, B, C. O que você acha? Aí ele vai dar as ideias dele e você fala assim, se eu conseguir alcançar esse resultado, a gente pode conversar sobre um aumento do meu salário ou até uma promoção, e aí ele pode falar, legal, manda bala.
E aí a gente conversa sobre isso. E aí você vai trabalhando, né? Vai melhorando, entregando mais valor e com isso você acaba sendo reconhecido. As outras pessoas, quando você for promovido, por exemplo, vai falar, esse cara mereceu, essa mulher mereceu receber esse aumento de salário porque olha tudo isso que ela entregou, que ele entregou. Então é uma ótima forma de você pedir um aumento no trabalho. E se você tem, por exemplo, tempo livre, você pode vender alguma coisa para conseguir, além do seu trabalho principal, da sua renda principal, conseguir uma renda extra, conseguir fazer uma consultoria, conseguir aprender uma habilidade nova e aí vender essa habilidade como uma forma de aumentar a sua renda mensal. É muito mais fácil e muito melhor, muito mais gratificante você ganhar R$1.000 por mês a mais do que você cortar a esponja de lavar louça e economizar R$1,50, né? Então, aqui vamos focar no que realmente dá resultado. E além de ganhar mais, você precisa economizar e priorizar os seus gastos também, né? Otimizar esses gastos para o que é mais importante, para o que realmente vai fazer sentido na sua vida. E aí tem um exercício muito legal para você fazer, que é o seguinte: pega um mês dos seus gastos e coloca isso, seja num papel, na planilha, num aplicativo. Né? Vamos começar com esse primeiro mês. Vamos entender como que é um mês da nossa vida. E aí, você vai elencar esses gastos por ordem de prioridade. Então, por exemplo, você vai colocar numa folha de papel, vai dar para cada um dos membros da família colocar uma nota de 1 a 5, sendo 1 o menos importante e 5 o mais importante, para cada um desses gastos que vocês tiveram nesse último mês. E aí, vocês vão saber o que cada um prioriza, o que cada um acha que é mais importante na vida e o que cada um acha que é menos importante. Se, por exemplo, a gente tem um casal com 2 filhos e os 4 colocam 1 para um determinado gasto, talvez esse gasto nem precise estar lá. Ou talvez esse gasto nem deva existir. Para que a gente vai gastar com alguma coisa que não é prioridade para ninguém da família? Né? Se isso não é sobrevivência, para que a gente vai gastar? Vamos gastar o mínimo possível com isso. E se alguma coisa é 5, seja para 1, 2, para os 4 da família, vamos gastar mais, vamos gastar no que tem de melhor, comprar as melhores experiências que esse dinheiro pode dar. E a gente começa a tirar do que é 1 e colocar no que é 5 para a gente começa a gastar melhor o nosso dinheiro e priorizar nas coisas que são mais importantes. E aí eu faço uma pergunta para vocês, que se vocês quiserem, manda uma mensagem para mim no Instagram, @finançaspara2, respondendo a seguinte pergunta: o que significa ser rico para você? O que significa ter dinheiro para você? Bom, cada um deve ter um significado e definir isso de uma forma diferente. Para algumas pessoas, ser rico pode ser ter uma casa no campo para passar os fins de semana, ter mais tempo de qualidade com a família, ter liberdade para trabalhar aonde e quando quiser, viver uma vida mais tranquila, poder comprar, por exemplo, uma passagem de primeira classe na próxima viagem para todo mundo da família, conquistar a independência financeira aos 40 anos, enfim, uma série de coisas aqui. Uma vez eu ouvi uma história de um casal que juntou muito dinheiro para comprar um barco e viver viajando. Durante 7 anos, eles juntaram dinheiro, trabalharam adoidado, né, para conseguir comprar esse barco, fazer uma volta ao mundo. Depois disso, eles iam ver o que fazer. Mas uma vez que você aprende a ganhar dinheiro, é uma coisa que você nunca esquece. E uma vez que você aprende o que é importante para esse casal, dar a volta ao mundo, naquele momento era o mais importante. E eles trabalharam, eles priorizaram isso para conseguir alcançar esse sonho. E essa é uma vida rica para eles. É uma vida mais simples, talvez, morando num barco de 30 metros quadrados, mas eles podiam morar cada dia numa praia diferente, né? Talvez não seja para mim nem para você isso que é o mais importante, mas a gente precisa saber respeitar isso neles, né, em outras pessoas, e eu preciso respeitar o que é mais importante para você respeitar o que é mais importante para o seu amigo. Então, saber isso ou aquilo
né, o que é importante para a gente é o que vai fazer a diferença. E saber definir o que significa uma vida mais rica. E eu quero saber o que significa uma vida mais rica para você. Então, me manda uma mensagem lá no Instagram, no @finançaspara2, que eu vou adorar saber o que é essa vida mais rica. Se você tivesse mais dinheiro, o que você faria? Quais são as escolhas que você... O que você deixaria de fazer, por exemplo? O que você faria mais? O que você colocaria mais na sua vida? Então, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, @finançaspara2, e aí vamos conversar, vamos entender melhor o que significa essa vida mais rica pra gente. E falando aqui sobre dinheiro e riqueza, um professor meu, que é o Fabiano Calil, um planejador financeiro, ele conta uma história de uma aula sobre gestão de riquezas que ele dá. E ele pergunta sempre para a sala, o que significa riqueza para vocês? E aí as pessoas começam a responder. E o que você acha que é as respostas que as pessoas dão? Bom, muitas delas não têm nada a ver com dinheiro. É amor, é família, é sucesso, é felicidade. Nenhuma delas, ou muito poucas delas, tem a ver com ter mais dinheiro. E o gancho aqui é que para você ter mais amor, ter mais qualidade de vida com a sua família, mais sucesso, tranquilidade, felicidade, o dinheiro ele precisa estar bem gerido. Porque mais dinheiro te traz melhores escolhas, traz mais escolhas para você fazer. Você precisa de dinheiro, por exemplo, para você comprar algumas coisas que vão trazer essas riquezas, né? Que vão deixar você tranquilo, para que você possa deixar o amor entrar na sua vida, para que quando você chegue do trabalho, a família esteja bem resolvida e não fique brigando porque a gente não sabe qual conta que a gente vai pagar. Então, sem dinheiro, a gente perde a nossa liberdade, né? E a nossa capacidade de escolher o que a gente quer fazer, o que a gente pode fazer. Então, talvez para você, ser rico não envolva ter muito dinheiro ou ter uma riqueza imensa, ser um bilionário, por exemplo. Mas envolve, ou pelo menos deveria envolver, ter dinheiro suficiente para gerar riqueza na sua vida, ou para trazer mais riqueza na sua vida, como foi falado aqui, ter mais amor, ter mais tempo de qualidade, sucesso, felicidade, enfim. É isso que o dinheiro pode trazer para você, trazer mais riqueza para a sua vida, seja o que uma vida rica signifique para você. E aí, eu preciso falar, a gente falou sobre o que significa ser rico, e eu preciso falar o que significa ser pobre, né? O que significa ter pensamentos pobres. Muita gente tenta impor o que é ser rico, e isso se traduz até em alguns ditados populares, que é o seguinte: quem casa quer casa. A gente tem o sonho da casa própria. Então, para você ser feliz, você precisa ter uma casa própria, você precisa ter, né, um carro para você se locomover. E isso a gente acaba sucumbindo às tentações, né, da sociedade, das ambições que às vezes nem faz tanto sentido na nossa vida. Mas a gente quer porque a gente acha que a gente vai ter mais segurança, a gente acha que isso representa amor, isso representa família, isso representa sucesso, felicidade, mas não necessariamente. Às vezes a gente só ter uma casa boa para morar, mesmo que seja de aluguel, a gente consegue viver bem, a gente consegue ter mais qualidade. E a gente, se o nosso sonho for ter uma casa, a gente junta dinheiro para que isso não vire um pesadelo, que vire um peso dentro do nosso orçamento. E aqui eu vou falar um segredo para vocês. A sua casa própria não é considerado um investimento. E quando é considerado um investimento, um imóvel, ele é um investimento de risco. Por que é um investimento de risco dentro de uma carteira diversificada de investimentos? Porque ele não tem liquidez. Se, por exemplo, você precisar vender a casa que você mora, quanto tempo que você acha que vai demorar? Provavelmente vai demorar 2, 3 anos para você vender pelo preço que você quer. Isso significa não ter liquidez. Ou seja, quando eu preciso do meu dinheiro, isso demora muito tempo para aquele bem virar dinheiro na minha mão.
Não necessariamente isso é bom ou isso é ruim, mas é uma característica de você investir em imóveis. Então, por exemplo, vamos supor que você comprou uma casa com um quarto, e é um casal que comprou uma casa com um quarto. Dali a 2, 3 anos, eles vão ter um filho, e aquela casa vai ficar pequena. Só que o filho ele vai nascer dali 9 meses. E a gente tem uma casa de um quarto, com o financiamento, ele está batendo ali, ele está muito alto dentro da renda que a gente gera por mês. Se a gente quiser ir para um apartamento de 2 quartos, a gente vai demorar 2 anos, 3 anos, porque a gente vai ter que esperar vender esse imóvel, e aí a gente vai procurar um imóvel que a gente consiga pagar, e não um imóvel que a gente quer, e isso vai virando uma bola de neve, né? Isso não necessariamente, alguns casos eu já vi que a pessoa deu sorte, comprou um imóvel, e deu sorte aqui porque poucas pessoas que compram um imóvel são especialistas em investimento em imóveis, e essa pessoa deu sorte, dali, quando ela precisou vender, o imóvel tinha dobrado de valor, e ela conseguiu vender muito rápido, porque o momento do país também era um momento que a economia estava aquecida, então as pessoas tinham dinheiro, tinham emprego para conseguir comprar um apartamento, eles venderam um apartamento e aí conseguiram, né, em 3 ou 4 anos, eles aumentaram o padrão de vida deles sem necessariamente aumentar o custo de vida mensal. Mas isso é um caso muito raro e muito difícil de acontecer, porque não necessariamente todo mundo ou a maioria das pessoas são especialistas em imóveis. Muitas vezes as pessoas compram imóveis por impulso, né? Elas vão ali no plantel de vendas, olham um decorado e assinam um contrato por 30 anos. Né? Em um fim de semana, sem pensar, assinei um financiamento de 30 anos, meu Deus. Né? Vamos começar a priorizar melhor as nossas escolhas e saber como que isso vai adequar. Como eu falei, vamos começar a comprar imóveis, comprar uns bens para 10 anos, vamos começar a olhar para longo prazo. E as pessoas não estão tão acostumadas a pensar nisso. Não necessariamente você precisa morar naquele imóvel ou ter aquele bem por 10 anos, mas se no pior dos casos, né, pior entre aspas, você ficar nesse imóvel por 10 anos, ele seria bom? Aí é um primeiro passo para você começar a comprar, né? Para você decidir comprar. E depois a gente vai olhar se a gente consegue pagar isso também por 10 anos. Né? Esse plano tem que dar certo. Então, vamos começar a priorizar melhor. Isso é ter uma mentalidade de riqueza, ter uma mentalidade de rico. E aí, falando das diferenças entre ser rico e ser pobre, talvez o que você deseja é viajar por 6 meses no ano e não precisa comprar um apartamento agora. Ou você só quer viajar de primeira classe. Ou você quer ser minimalista e ter o mínimo possível. O que é ser rico para você é o que você precisa priorizar dentro do que você faz. Então, o rico, por exemplo, ele investe primeiro. Então, quando ele ganha o salário dele, ele investe primeiro e ele gasta o que sobra de uma forma bastante planejada. E o pobre não. O pobre gasta tudo e depois ele se lamenta porque não sobrou dinheiro, porque ele não tem dinheiro guardado. E essa equação ela está errada. Né? A gente precisa ganhar o nosso dinheiro, guardar, investir esse dinheiro e com o resto a gente vai viver. Com o resto a gente vai gastar no que a gente quiser, na nossa qualidade de vida, nos gastos sem culpa, né, nos gastos da nossa sobrevivência. E, claro, quem define ser rico é você, o que é ser rico para você. E isso é o mais legal de tudo. E falando em ser pobre, né, e falando em pensamentos pobres, muita gente cresceu em casas em que não se falava sobre dinheiro. Ou quando se falava, era uma briga, e até isso se resume em algumas frases que a gente ouve até hoje. A gente fala o seguinte: eu não tenho dinheiro para comprar isso. Nessa casa não se fala sobre dinheiro. Ah, nosso vizinho deve estar rico, acabou de trocar de carro, deve ter roubado ou feito alguma coisa ilegal. E a gente acaba crescendo com essas frases, e isso é ruim, porque a gente não consegue guardar dinheiro, porque guardar e ter dinheiro é errado.
né? Ter dinheiro, a gente precisa fazer alguma coisa ilegal para conseguir dinheiro. Mas não é verdade. Então, se você conseguir guardar, por exemplo, R$1.000 que seja, aí, se você tiver esses pensamentos, você não sabe o que fazer. Você fica travado. E aí você se pergunta, devo colocar num LCI, LCA, LC, CDB, CDI, ABC, XYZ? Nossa, é tanta sopa de letrinha que eu vou deixar na poupança mesmo. Isso é muito ruim, porque você está perdendo o dinheiro. Você está perdendo oportunidades que o dinheiro pode te trazer, né? E a gente pode usar o dinheiro para coisas boas também. Na verdade, a gente tem que usar esse dinheiro para fazer coisas melhores na nossa vida. A gente pode fazer uma viagem melhor, que a gente queria tanto fazer. Às vezes a gente fica 4, 5 anos sem viajar, dar uma festa legal para os nossos filhos de aniversário, porque eles passaram na faculdade, pagar uma faculdade para os nossos filhos. Uma vez eu tive um cliente que ele gostava de pagar um churrasco para os amigos ou para a família todos os meses. E isso era muito importante para ele. Tudo bem, né? Ele queria pagar tudo do churrasco. Então, ele fazia o churrasco, ele fazia cursos de churrasco, ele se aprimorava no churrasco, comprava cada vez carnes diferentes para ele fazer, e aquilo para ele era o êxtase. Então, ele chamava os amigos, pagava tudo e estava tudo bem. Mas o problema é, né, durante o trabalho, eu ajudei a mostrar que a esposa também era importante. E os gastos da esposa também eram importantes. Então, se ele queria pagar um churrasco para os amigos todos os meses, a esposa também poderia fazer as vontades dela e poder ir no cabeleireiro, sair com as amigas. Eles também tinham que ser priorizados, né? Os gastos do casal. Um churrasco talvez a 2 num restaurante ou dentro de casa mesmo, um jantar mais tranquilo, e começar a priorizar isso, né? E começar a priorizar os dois, né? Ou todos os membros da família dentro disso, dentro desse orçamento. Por quê? Às vezes a gente acaba, só porque um ganha mais, a gente acaba priorizando, ou esta pessoa acaba achando que, por ela ganhar mais, ela merece mais. Mas isso tem que estar combinado. E não necessariamente porque uma pessoa ganha mais hoje, que ela sempre vai ganhar mais. Muita gente, eu ouço isso de homens e mulheres, que ganham mais, eles falam, o outro não tem capacidade de ganhar mais. Será? Quando eu conheci a minha esposa, por exemplo, ela ganhava quase que o dobro a mais do que eu. Em um determinado momento, a gente ganhou a mesma coisa, outro momento, eu ganhei mais do que ela, e a gente vai nessa dança, né? As finanças e o relacionamento é como uma dança. Às vezes a gente está em bons momentos, às vezes o que ganha mais perde o emprego. E aí? Acaba ficando dependente de quem ganhava menos em outro momento. Então, a gente precisa saber priorizar essas coisas para que em todos os momentos todos estejam bem. E aí, a definição do que é rico para mim, do que é ser rico para mim, o que é riqueza para mim, o que é riqueza para minha esposa, para a pessoa que está do meu lado, os dois precisam saber, né? Os dois precisam saber definir isso, porque em determinados momentos um vai ganhar mais do que o outro e tá tudo bem. A gente só precisa saber como priorizar tudo isso dentro do orçamento. E você pode mudar a sua mentalidade do que é o dinheiro. Muita gente acha que dinheiro é sujo. E ao pensar isso, você fala, eu não sou muito bom com dinheiro. Dinheiro é sujo, né? As pessoas ficam, né? Ele passa por vários lugares, cai no chão, mas dinheiro é dinheiro. Não importa se é numa folha de papel ou um número dentro da sua conta bancária. Pensa assim, e se eu for bom com dinheiro, o que eu faria? E começa por aí. Lembra do episódio 12 que eu falei da principal desculpa que você usa para não organizar as finanças? Uma das formas de você solucionar isso é, e se eu souber o que fazer? O que eu faria? E aí a gente começa a pensar e ser criativo para conseguir trabalhar melhor com dinheiro. Então, escolha, por exemplo, uma área que é muito importante para você e reserva uma parte do orçamento para você gastar no melhor que isso pode te proporcionar.
Por exemplo, em saúde, contrata um personal trainer, uma nutricionista, uma cozinheira, um bom plano de saúde. É educação, faça cursos, aprimore, né? Estude mais, foque nos resultados que você vai ter e implemente essas coisas que você está aprendendo. Às vezes a experiência, vai viajar, vai conhecer lugares novos, ou às vezes a gente quer ter só boas conveniências na nossa vida. Então a gente vai contratar uma pessoa para organizar a nossa vida, a gente vai contratar um bom profissional que vai ajudar a gente a executar algumas atividades mais operacionais. Eu quero chegar no restaurante e lá estar reservado para mim, então eu vou pedir para uma pessoa, para uma secretária, alguma coisa que vai fazer isso para mim. Então, ter essas boas experiências também é legal. Quando eu for viajar, por exemplo, eu quero ficar e não me preocupar com nada. E aí, essas conveniências precisam ser priorizadas dentro do orçamento. É possível e vai ser muito mais gratificante do que você simplesmente cortar metade da esponja ou gastar menos toalha, né? E tantas outras coisas esdrúxulas que a gente faz para simplesmente, às vezes, a gente só não está querendo focar no que realmente é importante para a gente. Ou às vezes, assim como no episódio 12, a gente não sabe. Mas agora, você sabe, né? Você é o dono da sua vida e você consegue priorizar o que é mais importante na sua vida. E aí, continuando a falar aqui sobre a mensagem ou a mentalidade entre o rico e o pobre, o rico ele tem uma mensagem forte, né? Ele tem um pensamento mais objetivo, focado naquele resultado. E o pobre ele tenta ficar ponderando e pensando, o que seria melhor, o que não seria melhor. Parece que o mundo não quer que a gente tenha dinheiro, né? Pensa em alguém rico, por exemplo. Imagina o que essa pessoa fez para chegar lá. Se você pensou que provavelmente essa pessoa teve sorte, ou até pior, né, que ela teve que fazer algo ilegal para chegar lá, pensa novamente. Vamos começar. Pensa numa pessoa que você se inspira, que chegou lá, né, que tem bons ensinamentos para te passar. Começa a se espelhar nisso, começa a entender qual foi o passo a passo, qual foi a trajetória dessa pessoa. E isso faz com que, né, esse pensamento de achar que o dinheiro é ruim, de dinheiro não é para mim, faz com que inconscientemente você pense que ter dinheiro não é para você mesmo, né? Por quê? Se dinheiro é ruim, se dinheiro é sujo, né, o dinheiro é ruim, não é uma coisa boa. Ter dinheiro não me trouxe coisas boas na vida. Por que a gente vai pensar, ou para que a gente vai ter dinheiro se dinheiro não é bom? É uma questão de escolhas. Por quê? Mais dinheiro só faz com que a gente tenha mais escolhas para fazer. E aí a gente pode escolher ir para coisas que não são tão legais. Mas, se você souber agora o que é importante, o que dá realmente resultado, o que te faz mais feliz, né? O que vai trazer mais tempo de qualidade para sua família, menos estresse, aí quando você tiver mais dinheiro, isso vai te motivar a ter mais dinheiro, vai te deixar, né, e vai deixar esse caminho muito mais leve para você seguir. Muitas pessoas pensam que poupar dinheiro já é suficiente e acabam poupando de menos. Porque se você está pensando, se você só poupar, mas não investir esse dinheiro, você deve estar perdendo, e com certeza você está perdendo muito dinheiro na mesa porque você não está investindo, você não está fazendo esse dinheiro render acima da inflação. Então, a gente precisa saber, primeiro, como poupar, claro, né? Precisa sempre poupar mais dinheiro. No episódio passado, eu ensinei como fazer para vocês pouparem 50% da renda de vocês. Poupar mais dinheiro, o foco nesses aportes, em cada dinheiro que você está colocando, principalmente no começo, é o que vai fazer a diferença, mas a gente precisa aprender a investir. É o segundo passo, é o próximo passo. Então, quando você tiver um dinheiro legal, um dinheiro considerável, e aí para cada um, é um dinheiro que a gente vai falar assim, olha, agora eu tenho minha reserva de emergência pelo menos 50% pronta. Então, eu tenho de 3 a 6 meses da minha renda guardados em um fundo de renda fixa, em investimento conservador, que tenha uma liquidez, né, que eu consiga tirar esse dinheiro rápido. Quando eu tiver metade disso,
eu começo a investir. Esse é um bom plano para você começar a investir melhor o seu dinheiro. E realmente investir não é difícil. Você pode ter boas escolhas agora e automatizar esse processo ou até terceirizar esse trabalho. Eu acredito que o brasileiro médio, como você e eu, se tentar investir sozinho, principalmente em ativos de renda variável, por exemplo, como no caso dos imóveis ou na bolsa de valores, sem supervisão ou um conhecimento bom, vai perder bastante dinheiro ou pode até deixar de ganhar muito dinheiro. Então, ao invés de você perder 5 horas por dia olhando a cotação da melhor ação ou vendo aonde que eu vou comprar o próximo imóvel ou até o primeiro imóvel e olhando várias características e perdendo tempo nisso, é muito melhor e vai dar muito mais resultado você focar em ganhar mais e investir esse dinheiro de uma maneira diversificada em, por exemplo, fundos passivos ou terceirizando esse trabalho para um gestor de investimentos, né, que vai trabalhar e fazer esse dinheiro trabalhar para você, sempre automatizando esse processo. Então, deixando todas as contas pagas, né, e o nosso investimento todo mês ele está sendo feito. Os aportes eles são os mais importantes. E como eu falei, foca no início na reserva de emergência, porque essa reserva ela vai ser primeiro a segurança que vai trazer para a gente conseguir investir melhor o nosso dinheiro. E, em segundo lugar, vai dar o aprendizado que a gente precisa para poupar melhor esse dinheiro. Então, a gente precisa começar a focar nas coisas que dão mais resultado. Focar em ganhar mais, focar em melhorar a nossa empregabilidade, né? Trabalhar melhor na nossa carreira, né? Na nossa principal fonte de renda, seja em promoções, aumentos de salário, aprender a negociar um bom salário de entrada, por exemplo, numa empresa nova que você está indo, porque eu vejo que uma coisa que as pessoas mais reclamam é que depois de um tempo na empresa elas percebem que eu deveria ter negociado um salário mais alto, porque agora para eu ganhar um aumento é muito difícil. E se elas tivessem negociado ali talvez 20%, 30% a mais do que elas ganham hoje, ou do salário de entrada, elas estariam num patamar muito melhor. Né? E focar nas coisas que dão mais resultado, que é ganhar mais, é você melhorar em aumentar a sua renda. Responde aqui para mim, o que você prefere? Ganhar R$500 por mês ou cortar a sua esponja? Não vou me cansar de usar esse exemplo da esponja, para economizar R$1,50 por mês. Então é muito melhor você focar nas coisas que dão resultado. Uma vez eu tive um casal de clientes que o marido ele comprava um café de R$12 todos os dias antes de ir para o trabalho. E a esposa, ela comentou que aquele café era um absurdo, né? Ele poderia simplesmente levar uma garrafa térmica de casa que ia custar ali R$10 por mês para ele levar o café e sairia muito mais barato. Mas aquele café daquela padaria era o que deixava ele, né, muito mais feliz, é o que fazia muito mais sentido, ele acabava chegando no trabalho muito mais motivado do que simplesmente se ele estivesse levando uma garrafa térmica. Então não é necessariamente você precisa cortar o café, você pode aprender a ganhar mais, você pode, às vezes, né, se isso é um problema na sua vida, pode levar ou deixar de comprar um café, por exemplo, uma vez na semana. Isso pode fazer uma pequena diferença. E eu vejo 2 erros, né, principais quando a gente fala nesses pequenos gastos ou dá esses exemplos de pequenos gastos. Primeiro é que quase ninguém segue, né, essas dicas de especialistas em vamos, né, economizar no cafezinho ou economizar cortando a esponja, essas dicas que você vê na internet de como economizar nas coisas da casa. Primeiro que ninguém segue, quase ninguém realmente segue isso, e muito menos pessoas realmente contabilizam e falam o seguinte: deixei de levar café 2 vezes na semana, são 24 vezes 4, eu vou investir R$96 esse mês. Imagina como seria a sua vida se você tivesse que fazer esse tipo de conta todos os meses. Ninguém quer fazer isso, ninguém segue essas coisas, né? Às vezes a gente acaba olhando para esses pequenos gastos como uma forma de
não focar no que realmente é importante. Às vezes a gente tem realmente um gasto que a gente está fazendo e não é importante para a gente e que realmente vai fazer a diferença. Por exemplo, um plano de assinatura que a gente não usa e a gente vai poupar aí ou economizar, ao invés de R$96 por mês, a gente vai economizar R$300, R$400 por mês, né? Quem você conhece que investe R$96 na Bolsa de Valores, por exemplo, e de uma forma diversificada? Provavelmente ninguém. É possível fazer isso? É possível. Com talvez R$50 você consegue investir de forma diversificada na Bolsa de Valores e uma forma muito boa, na verdade. Mas não é isso que vai fazer a diferença. Não é isso que vai deixar você rico e trazer mais riqueza na sua vida. Não é economizando R$1,50, por exemplo, ao cortar a esponja ou economizar na toalha que vai fazer você direcionar para um investimento que vai dar realmente resultado. Ou que é isso que vai ser a economia que vai fazer você poupar mais dinheiro por mês. É não ficar preocupado nessas coisas que não têm tanta importância assim. E eu pergunto de novo, o que é melhor? Você trabalhar um pouco a mais e ganhar R$1.000 a mais por mês, ou você cortar esses R$10 por mês? Eu realmente espero que você tenha escolhido os R$1.000, né? E por isso que eu tenho trazido algumas formas de você realmente ter esse resultado, né? E aí são 3 pontos principais que você precisa focar para você ter mais resultado no seu orçamento e no dinheiro que você ganha. O primeiro ponto é você focar em aumentar a sua renda. Não me canso de falar nisso. O foco nos aportes dos investimentos são o que é mais importante para dar resultado financeiro lá na frente. Seja um aumento de trabalho, um aumento de renda, começar uma renda extra. O segundo é você montar algumas regrinhas, né, do que vai acontecer com cada dinheiro que entrar na minha conta. Então eu sei que eu vou ganhar o meu salário, 20% eu vou investir de uma forma diversificada. Primeiro, fazer a minha reserva de emergência e depois investir de forma diversificada. Depois disso, cada dinheiro ou o resto eu vou gastar com as coisas que são mais importantes para mim dentro daquelas prioridades que a gente definiu dentro do nosso orçamento. Então, essas regrinhas são importantes. Se eu conseguir, por exemplo, uma renda extra, um bônus no trabalho, eu recebi um presente de aniversário, de casamento, né? Até aquele envelope que a sua avó coloca um dinheiro ali de presente para você, esse é um típico presente de vó. Esse dinheiro, 80% eu vou direcionar primeiro para pagar minhas dívidas e depois eu vou guardar esse dinheiro e 20% eu vou usar para gastar no que é mais importante, no que vai me trazer mais feliz. Isso vai trazer até mais prioridade e vai dar mais sentido para o dinheiro que a gente ganha. E por último, vamos facilitar a nossa vida. Vamos deixar esse dinheiro mais automatizado, vamos deixar as contas no débito automático, vamos poupar todo mês de forma automática, né? De uma forma que sempre, faça chuva ou faça sol, isso vai acontecer. Então, esses são os 3 pontos principais que você deve focar, que vai dar mais resultado na sua vida financeira e vai deixar você mais rico daqui para frente. E fazendo isso, você vai poder comprar quantos cafezinhos você quiser, você vai poder gastar para comprar coisas que hoje você talvez nem ache que é possível. E para te ajudar nesse processo de tornar a vida mais rica e ter mais dinheiro para vocês e focar nas coisas que realmente são importantes, eu queria lembrar que eu deixei o meu guia para vocês economizarem dinheiro. E para baixar esse guia é muito fácil. E lá vai ter um exercício prático para em 15 minutos vocês economizarem talvez 20%, 30% das contas que você tem no mês a mês, fazendo pouquíssimo trabalho. E para você baixar esse guia, você precisa ir no site finançaspara2.com/014 ou ir na descrição daqui desse episódio, que lá vai ter o link com todas as instruções para você fazer o download desse guia. E como bônus, eu também vou deixar o desafio do dia perfeito. A gente está tentando definir a nossa vida mais rica. A gente está tentando definir o que é mais importante para a gente. E se a gente souber qual que é o nosso dia perfeito, qual que seria o dia mais feliz da nossa vida, a gente vai escrever desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir.
hora a hora, o que a gente vai fazer. E tentar reproduzir. Eu tenho certeza que 95% das coisas que você colocar lá, você consegue fazer hoje. Seja algumas coisas juntando um pouco de dinheiro para realizar, e outras coisas, às vezes, a gente nem precisa de dinheiro. Então, a gente começa a priorizar melhor as nossas experiências e o que a gente está fazendo na nossa vida. E para a gente conseguir priorizar tudo isso num casal e conversar sobre dinheiro, eu falei bastante sobre isso no primeiro episódio, que é como conversar abertamente sobre dinheiro no casamento, e lá no episódio 6, que é como fazer o parceiro se interessar pelas finanças da casa. Como que a gente consegue usar o nosso orçamento como uma ferramenta, né? Vamos deixar ele de lado nessa conversa de dinheiro, se a gente precisar de algum dado, alguma informação, mas o que a gente precisa falar nessa conversa de dinheiro. Algumas perguntas que a gente pode usar num próximo jantar, num próximo encontro que a gente tiver de dinheiro, para conseguir motivar melhor e para conseguir trazer mais qualidade de vida para a gente, né? E menos brigas, que acho que isso é o mais importante também. E o último ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que todos começam em níveis diferentes. Às vezes você pode já ter dinheiro guardado, às vezes você está no 0 a 0, tem dívidas. Como que a gente consegue fazer isso se a gente está apenas começando? E pode ser que você pense que, por exemplo, você está tão atolado em dívidas e nem sabe mais o que fazer. Então, o que eu ouço muitas pessoas falar é: eu vou deixar estourar, eu desisto. Né? Chega no momento que a pessoa desiste. E você deixar isso acontecer pode talvez, e com certeza é muito pior do que você fazer alguma coisa. Você entender o que você precisa fazer na sua vida para poder organizar. Né? Primeiro é você mudar essa mentalidade de focar em ganhar mais. É parar de falar, o que eu falei no episódio 12, eu não consigo. Né? De dar essas desculpas do eu não posso, eu não tenho dinheiro para fazer esse curso que vai me ajudar a melhorar as minhas finanças. Né? Eu não tenho dinheiro para sair com os meus amigos. Eu não tenho dinheiro para viajar. Agora que o dólar está a 4,5, é impossível a gente viajar. E se o dólar estiver a 8? Eu falei isso no episódio 5, como fazer a viagem dos sonhos. O problema dessas frases é que é muito aceitável socialmente a gente falar isso. E ninguém vai discordar de você se você falar: eu não vou sair porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou comprar nada agora porque eu não tenho dinheiro. Mas isso, na verdade, é só uma questão de você mudar a sua cabeça e mudar e falar assim: isso é importante para mim? Então, eu vou me organizar, eu vou guardar dinheiro, eu vou economizar para poder comprar isso lá na frente, porque isso é importante para mim, isso vai me trazer uma vida melhor. E se isso vai me trazer uma vida melhor, então faz sentido eu gastar o dinheiro com isso. E você falar isso e ser realmente verdade tem muita diferença. Eu percebo muita gente no meu escritório que tem esse pensamento. Vem falar comigo e tem esse pensamento de que eu não tenho dinheiro, eu não posso. E quando a gente olha os números, dá para fazer. Dá para poupar, dá para investir, dá para viajar. Dá para fazer tudo. Às vezes, não hoje, às vezes a gente precisa colocar alguma coisa, né, para ano que vem, para daqui 2 anos, mas a gente consegue montar um plano para que isso aconteça, mesmo que você tenha dívidas. Eu já tive clientes que chegaram no escritório com 40 vezes o salário em dívidas de consumo, e aí a gente conseguiu montar um plano que eles conseguissem pagar isso em menos do que o tempo que eles levariam para pagar se deixassem estourar, por exemplo. A pergunta a se fazer aqui é: será que não dá mesmo? Será que a gente não dá para ganhar mais dinheiro? Será que não dá para a gente economizar nas coisas que realmente dão resultado? E aí você pode baixar o guia que eu deixei junto com esse episódio para te ajudar com isso. É difícil fazer, né? Sempre tem aquela vozinha na nossa cabeça falando eu não consigo. E não importa o que os números digam, essa vozinha ela pode voltar. Essa voz, né, vai voltar. E você fala: eu não tenho dinheiro, provavelmente por conveniência, e não necessariamente porque é uma verdade. E eu sempre falo e eu vejo que se a pessoa ela tem saúde e tempo, ela resolve qualquer problema financeiro. E para ajudar vocês nessa mudança, é preciso ter metas. É preciso saber aonde que a gente quer chegar. E, por exemplo, o que eu quero fazer esse ano? Eu quero viajar mais?
E um cliente uma vez me disse, logo na primeira sessão, que ele queria viajar 2 vezes por ano. E quando eu mostrei para ele que dava para fazer isso, sem empréstimos, sem ele se enrolar, claro que com um pouco mais de esforço, ele já começou com essas desculpas, né? E essas impossibilidades de que seria difícil, que não ia dar certo. Né? Ele já tentou outras vezes e não deu certo, mas agora ele tinha outra cabeça. Mas agora ele sabia que o dinheiro que ele conseguisse em uma renda extra seria usado para um objetivo específico e isso não ia virar um consumo de uma coisa que talvez ele nem lembre que ele fosse comprar. E aí tá tudo bem você ter esses pensamentos, né? A gente sempre tem esses pensamentos, mas o importante é a gente fazer com que esses pensamentos não impossibilitem ou não impeçam da gente seguir, da gente se organizar, da gente ter mais dinheiro na nossa vida. E não deixar que essas desculpas que a gente dá pra gente mesmo nos impeça de seguir em frente, de organizar a nossa vida financeira. E lá no episódio 12, eu falei dessas desculpas que a gente usa, da principal desculpa para você que te impede de organizar as finanças. Então, se você está interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, ou você pode ir em finançaspara2.com/012 e ouvir esse episódio. E depois de você ouvir, se você quiser, me manda uma mensagem lá no Instagram, em @finançaspara2, que eu vou adorar saber o que você vai fazer, né? Qual que é essa desculpa e o que você vai fazer. Eu deixo um exercício muito legal lá no episódio que vai te ajudar a ultrapassar essa desculpa que a gente dá pra gente mesmo para não fazer o que é importante, para não focar no que realmente é importante. E aí ter metas, ter objetivos são o que vai motivar a gente a continuar, né? Motivar a gente a querer mais, a querer ter mais dinheiro e deixar o dinheiro, né? Pensando nessa mentalidade de rico e pobre, fazer com que o dinheiro traga coisas boas para a nossa vida, né? Traga coisas boas que vão deixar a gente mais feliz, ter mais tempo de qualidade para a nossa família. E essas metas não precisam e não devem ser metas megalomaníacas, né? Escolha metas pequenas. Por exemplo, quando eu fui nas primeiras sessões, ou na primeira sessão com a minha nutricionista, ela me perguntou logo de cara, ela me falou, olha, o seu peso ideal é X, né? O seu IMC é tanto, massa corporal, etc, etc. Qual que é o seu objetivo? E aí eu respondi, eu quero ficar saudável, eu tô 15 quilos acima do peso, eu preciso, né, eu quero voltar a fazer exercício, eu quero, né, me motivar para voltar a fazer isso. E aí começou nesse processo, né, de reeducação alimentar, voltar a fazer exercícios, e é uma coisa que dá trabalho. E ela me perguntou, né, nessa primeira sessão, o que você tem comido? Quais são as suas refeições? Bom, nada do que eu falei na época, né? Eu estava indo ao encontro do que eu queria. Era totalmente besteira e nada era saudável, né? Nada fazia sentido na minha vida. Então, como eu queria ficar mais magro comendo besteira todo dia, ou comendo muito todo dia, por mais que fosse, né, coisas saudáveis, às vezes ultrapassar ou sair do ponto também não é legal. Eu conto em detalhes essa história em uma das aulas do meu curso Finanças entre Quatro Paredes. Eu posso falar aqui um pouco mais num próximo episódio. Eu acho que faz sentido também trazer isso como um ensinamento, né? Como que a gente consegue ultrapassar essas barreiras, essas dificuldades, e como que você consegue gastar melhor, né? Tendo esses objetivos. Poupar mais dinheiro, viajar melhor, ter mais tempo de qualidade com a família, né? Se você não controla os gastos, começar a controlar os gastos. O que você tem feito? Eu faço a mesma pergunta para vocês. O que vocês têm feito que tem ido ao encontro dos objetivos que vocês querem alcançar na vida de vocês? Então é a mesma coisa que eu fiz lá atrás com a comida, ou o que eu fiz lá em 2011 com o meu dinheiro, você também pode fazer isso agora, né? Focar nesses pequenos ganhos e ganhos mais imediatos que vão dar essa motivação e que vão trazer mais resultado na vida financeira de vocês. Então é focar em isentar a tarifa do cartão de crédito, por exemplo, ou da tarifa de conta, melhorar os seus gastos com assinatura, às vezes cancelar uma assinatura que você não usa. Ao invés de você assinar um serviço ou um produto, você comprar à la carte, né? Você comprar aquilo sem necessariamente todo mês você ter que usar aquilo.
Muita gente, por exemplo, assina uma assinatura de livros e chega a 2, 3 livros por mês, mas lê um, ou às vezes não lê. Então você está pagando aquilo, por livro você paga mais barato, mas por mês você paga muito mais. Então a gente tem que começar a focar no que realmente vai fazer e dar resultado na nossa vida. Claro, primeiro, sem perder qualidade de vida, eu tenho certeza que você consegue poupar muito mais e economizar muito mais, que vai fazer a diferença no seu orçamento. E para te ajudar com isso, eu quero lembrar que eu deixei aqui na descrição desse episódio o guia para vocês pouparem dinheiro muito mais rápido. Com 15 minutos de trabalho, vocês vão poupar 20%, às vezes 30% das suas contas do mês. Então, para você baixar esse guia gratuito que eu fiz para vocês, vai lá no site finançaspara2.com/014 ou na descrição desse episódio, que vai ter o link para vocês com todas as instruções do que você precisa fazer para ter acesso a esse guia gratuito. Legal! Então, nesse episódio eu falei sobre muitas coisas que são importantes nessa jornada e nessa mudança de mentalidade do pobre para o rico. Eu gostaria de resumir esses pontos aqui para vocês. O primeiro é definir o que é mais importante na nossa vida. O segundo é você responder a pergunta: o que é ser rico para você? O que é riqueza para você? Não necessariamente isso está ligado a dinheiro, mas o dinheiro ele é usado como uma ferramenta para te proporcionar essa vida rica. É a diferença de mentalidade entre o rico e o pobre. Uma mentalidade de abundância para uma mentalidade de eu não consigo, ou que é errado ter dinheiro. O quarto ponto é que você deve focar nas coisas que são importantes e não economizar toalha ou cortando metade da esponja de lavar louça. O que o casal deve fazer, essa conversa de dinheiro? Vocês devem conversar sobre dinheiro e compartilhar. Responder a pergunta: o que é rico para mim? Compartilha com o seu cônjuge, com o seu parceiro, com a sua parceira. O que é isso? Às vezes, compartilha com seus amigos. Pergunta para eles o que seria uma vida rica para vocês. Isso já começa essa conversa de dinheiro. E por último, eu falei os 3 passos que você precisa tomar para vocês começarem a se organizar. Primeiro é mudança de mentalidade. É parar de falar eu não consigo para como eu consigo fazer isso. E se eu soubesse, e se eu conseguisse, o que eu faria? Segundo ponto, preciso ter metas. Não metas megalomaníacas, não metas muito grandes que são impossíveis mesmo de vocês alcançarem antes de perder a motivação, que é o terceiro ponto. Foca nas coisas que dão mais resultado. Celebre, conquiste. Celebre essas conquistas, vá a restaurantes melhores, vá em viagens, pequenas viagens, abra um vinho dentro de casa. Se você não é de vinho, toma um suco, alguma coisa diferente. Isso é o que realmente vai trazer resultado na vida financeira de vocês e vai deixar vocês mais ricos e mais perto dessa vida rica que todo mundo está procurando. E para deixar uma última mensagem muito importante para vocês, que talvez seja a mensagem mais importante de todo o episódio e nessa mudança de mentalidade de uma vida pobre para uma vida mais rica, pensa no seu dia perfeito. Um exercício. Pensa nesse dia perfeito e escreve numa folha de papel, desde o momento que você acordar até o momento que você ir dormir. O que você vai fazer? E aí, tenta reproduzir esse dia. Tenta comprar as coisas que você precisa para ter este dia perfeito. Seja um dia na praia, seja um dia dirigindo uma Lamborghini, por exemplo. Alguma coisa que seja importante. Para você ter acesso a um passo a passo de como preencher esse dia perfeito, você pode ir na descrição desse episódio ou em finançaspara2.com/014, que lá vai ter as instruções de como que você faz o download do guia da semana e lá vai ter o passo a passo de como que você completa esse dia perfeito. Então, a mensagem final aqui para vocês é: mentalize esse dia perfeito e faça esse dia acontecer. Se esse dia é o dia perfeito, por que a gente vai deixar para quando a gente tiver 80 anos? Vamos fazer ele acontecer hoje, ou talvez no próximo final de semana. Tá? Então, essa é a mensagem principal desse episódio. E no próximo episódio vai ser o episódio número 15. Nossa, já são 4 meses de podcast e tem sido
muito gratificante poder disponibilizar todo esse conteúdo para vocês. E no próximo episódio eu vou falar sobre um assunto que pode ser um pouco pesado para algumas pessoas, né? Porque ele afeta bastante os relacionamentos, mas ele é muito importante, que é como ajudar os dependentes econômicos quando esses dependentes são os nossos pais e os nossos avós. E como fazer isso de uma forma que seja benéfico, gratificante e tranquilo para ambos os lados. Se um pai ou uma mãe depende de um filho, pode ser bastante desgastante porque é um jogo que é virado ao contrário, né? É o filho que dependeu ou depende da mãe, né? Não o pai ou a mãe que depende do filho. Isso é o contrário do que o relacionamento, é antinatural. E aí esse relacionamento pode até ficar um pouco desgastado. Em muitos casos que acontece com clientes meus, esse relacionamento fica desgastado. E quando a gente tem um casal, isso pode ficar mais complicado. Porque além de ser pai ou mãe, ou vô ou vó, eles são sogros ou sogras. Então, fica atento aqui na próxima semana que a gente vai falar tudo sobre esse assunto para não deixar esse assunto tão pesado e que isso afete tanto a vida financeira como o relacionamento de vocês, que vocês têm com seus pais, com suas mães. Legal. Então, se você ainda não fez isso, eu gostaria de convidar vocês para se inscrever nesse podcast. Seja lá no iTunes, no Google Play, no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir, que você esteja usando. Ou até no YouTube, se você não está acostumado a ouvir o podcast. E para você achar o podcast, pode procurar por podcast Finanças para Dois ou entrar no site finançaspara2.com/podcast, que lá você vai poder ouvir também todos os episódios na íntegra, de graça, ou em qualquer plataforma que você escolher. E você vai receber todas as informações semanalmente quando tiver disponível um episódio novo. Claro, e poder baixar gratuitamente todos os guias que acompanham cada um dos episódios. E eu convido vocês também a deixar uma avaliação desse podcast lá no iTunes. Para você fazer isso, é muito fácil. É só você entrar no site finançaspara2.com/iTunes e lá você vai ter todo o passo a passo, aonde que você precisa clicar para avaliar esse podcast. E eu vou adorar saber qual que é o episódio mais legal que você gostou aqui, ou até qual que é a dica que fez você mudar a sua vida financeira dentro desse episódio, né? Dentro de qual for o episódio que você ouviu. Isso vai ajudar muito outras pessoas a descobrirem esse episódio e também eu vou adorar saber o que vocês estão achando. Muito obrigado e até a próxima semana.